Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã. O texto está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Eu quero ler do versículo 31 até o 35, que vai dizer que Jesus seguiu dos arredores de Tiro de Sidom e ele foi até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e a Bíblia diz que ele mal podia falar. Então suplicaram que Jesus impusesse as suas mãos sobre aquele homem. Então, depois de levá-lo à parte, longe da multidão, a Bíblia diz que Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida Jesus cuspiu e tocou na língua do homem. Então, Jesus voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro, ele disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. E com isso, os ouvidos daquele homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Deixa eu dizer algo. Jesus, ele nunca utilizava da mesma maneira, a mesma forma como ele ministrava na vida das pessoas. Não era da mesma maneira. Para cada pessoa, você vai perceber que o Senhor Jesus, ele vai fazer algo diferente, uma forma diferente do seu agir. Mas a Bíblia diz que Jesus está passando por Decápolis, numa cidade onde Deus não era adorado, uma cidade onde havia muita promiscuidade. Ao chegar naquela região, algumas pessoas, então, a Bíblia diz que trouxeram um homem surdo até Jesus. E eles rogaram para que Jesus tocasse naquele homem e que ele fosse curado. Observe que algumas pessoas trouxeram aquele homem. E eu começo com uma pergunta. As pessoas das quais com que você convivem, elas te aproximam ou elas te afastam de Jesus? Essas pessoas trouxeram este homem deficiente para aquele que pode resolver o seu problema. E isso é interessante. A Bíblia diz que aqueles homens suplicaram que Jesus impusesse as suas mãos e que ele fosse curado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus pega esse homem, tira ele à parte. Então ele tira do meio da multidão. No versículo 34 fala que ele volta os olhos para os céus. E Jesus, com um profundo suspiro, ele libera uma palavra, Efatá, que significa abra-se. Jesus está dando uma ordem no mundo espiritual, Efatá, que significa abrir por completo. Versículo 35, a Bíblia diz que com essa ordem espiritual que Jesus deu no mundo espiritual, os ouvidos daquele homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Isso aqui é tremendo. Este homem era surdo, mas ele não era mudo. As cordas vocais eram perfeitas desse homem, mas sabe, havia um bloqueio na vida desse homem que o impedia de falar. Os seus ouvidos estavam tapados. Tem muitas pessoas, queridos, que têm tudo para dar certo. Tem muitas pessoas que têm tudo para viverem uma vida diferente, cheia do favor de Deus. Mas algumas coisas ainda estão bloqueando a vida delas. Jesus está dizendo nesta manhã, pelo poder dessa palavra, vai se abrir se você crer. Há uma ordem no mundo espiritual para que se abra. Se abra completamente da sua vida. Aquilo que te prendia, aquilo que te travava, aquilo que impedia a sua vida de romper. Há uma ordem pelo poder dessa palavra. Abra-se, Efatá, sobre a sua vida. A Bíblia diz que a língua desse homem ficou livre e ele começou a falar corretamente. Aquilo que o prendia, Jesus libertou. Aquilo que o prendia, Jesus destravou. Aquilo que te prende, hoje mesmo, o Senhor, através dessa palavra,
declara que vai ser destravado, vai ser solto, e você vai começar a viver livre para cumprir e viver os planos que Deus já preparou para você. Não só nesse dia, nessa segunda-feira, mas na sua história, na sua vida. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Saia com Ele do meio da multidão. Permita que Deus fale ao teu coração. E quando o Senhor falar ao teu coração, esteja disposto a obedecer. Há uma palavra liberada de milagre para a sua vida. Então creia. Você verá o milagre acontecer. Creia. O Senhor prometeu. Ele é fiel para cumprir. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos.